Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, gente. Espero que todos estejam bem, de saúde, né? Estamos aí dando continuidade à nossa disciplina do Constitucional 3, tá certo? Pessoal, alguém chegou a estudar alguma coisa lá dos temas da ação civil pública, ação popular, Sara, Tatiane? Eu comecei a dar uma olhada, professora, mas ainda não aprofundei muito, não. Não consegui. Ah, tranquilo, não, mas tudo bem. A gente vai hoje começar, né? Tinha falado para vocês. Na verdade, era até para a aula passada, mas a gente já tinha analisado algumas ações. São duas questõezinhas, tá certo, Tatiane e Sara, para a gente analisar rapidamente, e aí a gente já vai ingressando também na temática da unidade 3, que é o controle de constitucionalidade, né, Tatiane? Você vinha falando que estava fazendo aí os estudos, né, acerca da a defensoria pública, né, enfim. E aí a gente vai iniciando aqui tratando dessas ações, né, da ação popular, ação civil pública, duas questõezinhas para a gente analisar, e depois já ingressa no conteúdo da unidade 3, tá certo? Eu vou só alterar aqui esse plano de fundo, que eu acho que fica melhor para a gente, para a visualização aí de vocês. Só um instante, pessoal. Só abrir aqui o material. Sara. Sara Jéssica? Oi, professora. Oi, bom dia. Você consegue visualizar aí? Dá sim. Eu vou pedir para você analisar aí uma questão, fazer uma e a Tatiane a outra, pode ser? Certo, é pra ler, né? Isso, aí a gente responde, depois passa para outra e já entra no nosso conteúdo novo, tá? Tá. Essa questãozinha aí, ó, tá dando para ver, né, Sara? Sim. 30º exame, né, de ordem de 2019. Certo. Giuseppe, italiano, veio ainda criança para o Brasil, juntamente com seus pais. Desde então, nunca sofreu qualquer tipo de condenação penal. Constituiu família, sendo pai de um casal de filhos nascidos no país, possui título de eleitor e nunca deixou de participar dos pleitos eleitorais. Olha aí, ó, Embora... rapidinho, Sara. Certo. Essa informação aí, possui título de eleitor e nunca deixou de participar, né? Já diz muita coisa pra gente, tá Sim. certo? Vai lá, embora. Embora tenha se naturalizado brasileiro na década de 1990, não se sente brasileiro. Nesse sentido, Giuseppe afirma que é muito grato ao Brasil, mas que, apesar do longo tempo aqui vivido, não partilha dos mesmos valores espirituais e culturais dos brasileiros. Giuseppe mora em Vitória, Espírito Santo, e descobriu o envolvimento do ministro do Estado Alfa em fraude em uma licitação cujo resultado beneficiou indevidamente a empresa de propriedade de seus irmãos. Indignado com tal atitude, Giuseppe resolveu, em nome da intangibilidade do patrimônio público e do princípio da moralidade administrativa, propor ação popular contra o ministro do Estado Alfa, ingressando no juízo de primeira instância da Justiça Comum, não no Supremo Tribunal Federal. Sobre o caso, com base no direito constitucional e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale a afirmativa correta. Ele resolveu, né, propor ação popular contra o ministro do Estado, ingressando em juízo em primeira instância na Justiça Comum. A gente vai para a análise das alternativas, né? A ação não deve prosperar. A ação não deve prosperar, uma vez que a competência para processá-la e julgá-la no Superior Tribunal Federal
e falta legitimidade ativa para o autor da ação, porque não possui a nacionalidade brasileira, não sendo, portanto, classificado como cidadão brasileiro. A ação não deve prosperar, uma vez que a competência para julgar a mencionada ação popular é do STF, muito embora não falte legitimidade de causa para o autor da ação, que é cidadão brasileiro, detentor de nacionalidade brasileira e no pleno gozo de seus direitos políticos. Você, Sara? A ação deve prosperar porque a competência para julgar a ação popular em tela é do juiz de primeira instância comum, e o autor da ação tem legitimidade ativa porque é cidadão no pleno gozo de seus direitos políticos, muito embora não faça parte da nação brasileira. E aí, doutora Sara, o que você acha desse item? Eu acho que é correto. Pois é, ele já participa, né? Ele deve ter realmente aí, não se não se considera aí, enfim, né? Como adepto dos valores brasileiros, mas já tem o título de eleitor, né? Ele deve ter se naturalizado aí, obtido alguma cidadania, certamente uma cidadania, e ele participa dos pleitos, né? Então ele tem a cidadania, o exercício da capacidade eleitoral ativo, né? Sim. Item C, ó. A ação item D deve prosperar porque E outra coisa, a questão aqui é no juiz de primeiro grau mesmo, que a gente viu, né? A ação popular é aquele instituto que vai possibilitar que o cidadão ele faça essa fiscalização, né, da coisa pública, da res pública. Ele atua em nome como um substituto processual, né? Em nome da sociedade, em nome próprio, mas atuando aí em favor do direito da coletividade, né? Então, realmente, esse aí não é no STF, né? Esse foro, porque não existe essa história dessa prerrogativa de função para a ação popular, né? É no juízo de primeiro grau mesmo, para facilitar para o cidadão, tá certo? A ação tem esse, né? Não existe essa previsão de foro privilegiado para a propositura, né? Dessas ações populares. A ação deve prosperar porque a competência para julgar em tela tanto pode ser do juiz de primeira instância como quanto do STF. Do STF são aqueles casos específicos que a gente viu lá, quando diga respeito ao interesse da magistratura, está no 102, né? Inciso 1, nas alíneas. Só repetir aqui para vocês. Tá? Nas alíneas N. A ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, né? A linha N, tá certo? E a linha F, as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração direta. A linha F e a linha N, né? Que seria, pessoal, por exemplo, aquele caso da demarcação da reserva indígena, né, Raposa Serra do Sol, da Itaipu Binacional, se não me engano, o Supremo também já arvorou aí a competência, né, a ação deve... Então, o correto aqui, Sara Jéssica, item C, né, muito bem. Apesar dele não se considerar, né, nesses valores aí do cidadão, né, do nacional, do brasileiro, cultural, espiritualmente, né, como ele coloca aqui, espirituais, culturais, ele certamente exerce a capacidade eleitoral porque ele já participou dos pleitos, ó, nunca deixou de participar, possui o título de eleitor, tá certo? Então, seria o item C, pessoal. Aqui. C de casa. Aí, vamos, Tatiana, você pode fazer a leitura aqui da próxima? Posso sim. É um concurso isso, da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, né? Sim. Uma ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública foi julgada improcedente e, após o esgotamento do prazo para recurso, adveio o trânsito em julgado. Nesse caso, de acordo com a lei da ação civil pública, a coisa julgada não se limita ao território da competência do órgão prolator da decisão e não permite a repropositura de ação idêntica, independentemente de qual foi o fundamento da improcedência e da existência de prova nova. B.
se limita ao território da competência do órgão prolator da decisão, mas não permite a repropositura de demanda idêntica, independentemente de qual foi o fundamento da improcedência e da existência de prova nova. C. Se limita ao território da competência do órgão prolator da decisão e permite a repropositura de ação idêntica, independentemente de qual foi o fundamento de improcedência e da existência de prova nova. D. Se limita ao território da competência do órgão prolator da decisão e permite a repropositura de ação idêntica, com a apresentação de prova nova, desde que o fundamento da improcedência seja a insuficiência de provas. E aí, doutora Tatiane, qual seria a sua resposta para a questão 2? Espera aí, deixa eu... Pode pensar aí um pouquinho. A gente até comentou um pouco aí sobre esse artigo na aula passada, rapidamente, né? Porque até a gente falou, lembra aqui que a ação civil pública, ela não pode ser utilizada, né, com o intuito de... Por isso ela é delimitada aí, os limites no território, né? Ela não pode ser utilizada no intuito de, por exemplo, se declarar inconstitucionalidade de uma norma, né? Em tese, porque existem as ações próprias que a gente vai ver aí na próxima unidade. Ou seja, eu não posso ter uma sentença em sede de ação civil pública, pessoal, uma decisão judicial que ultrapasse, exorbite, né, os limites de competência do território do órgão prolator, né, do local do dano, certo? O local que a senhora fala seria o Estado? O Estado ou o município, Sara, vai depender muito do objeto da ação, certo? Certo. Porque, assim, de repente, ela tem ali implicação com a questão ali do município de Aquiraz, né? Por exemplo, a proteção diária de dunas, entendeu? Então, ela vai se aplicar ali, né? Eu marcaria a D. Muito bem, doutora. Marcaria certo, Tatiane. Fica tranquila aí, em paz, tá tudo Mas certo. fiquei lendo aqui, pensando. Olha lá, se limita ao território da competência. Gente, Sara, Tatiane, né? Na verdade, essas questões, muitas vezes, são a própria letra da lei, tá, pessoal? Ao território da competência do órgão prolator. Então, assim, essas primeiras provas de concurso ou da OAB, né? Quando não a questão dessa aqui, né? Que ele traz muita informação para... A resposta não é tão... Também é mais uma questão de conhecimento, né? Da gente estar sabendo que a ação popular é no primeiro grau, né? Não prevalece essa prerrogativa de função e que o cidadão... Então, assim, muita informação, a resposta mais simples. Aqui, na segunda, isso é basicamente, Tatiane, a resposta está na letra da lei, certo? Olha lá, ele diz, artigo 16, a gente até comentou aqui na aula passada, a sentença civil para coisa julgada erga omnes, Sara Jéssica, erga omnes para todos, né? Mas, digamos, Sara, para todos os implicados, né? Aquelas coletividades implicadas ali na situação, na região, uma coletividade afetada por um dano ambiental, certo? Nos limites da competência, olha, Tatiane, territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado, né, daqueles do artigo 5º, poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Certo, Tatiane? Ou seja, no único artigo, ele trata dessa questão, né, se limita ao território da competência e permite a repropositura, há uma possibilidade de se repropor a ação civil pública, certo? Com a apresentação de nova prova. Por quê? Porque ela foi julgada improcedente pela insuficiência de provas, certo? Então, é possível, quando há o julgamento dessas ações civis coletivas, por insuficiência de provas, é possível a repropositura, né, com base em nova prova. Em qual prazo, Sara, Tatiane, a repropositura seria cabível? Lembra que a gente falou na aula passada que ela prescreve em 5 anos, por analogia à ação popular,
né, que está previsto lá na Lei da Ação Popular, prescrição em 5 anos. Já foi julgado aí pelos tribunais superiores, tá certo? Tá claro, gente? Certo. Sara Jéssica, entendeu, Sara? Os limites territoriais vai depender muito também, Sara Jéssica, do objeto da ação, né? E daquelas pessoas implicadas, da coletividade, enfim, né? Que se queira beneficiar, tá certo? Do objeto em si. E também, né, da jurisdição, no caso do juízo competente para estar julgando essa ação. Ela pode ser reproposta, né, se houver insuficiência, né, a improcedência anterior for com base em insuficiência de provas. Ok, pessoal? Então, assim, por que eu falei só... Por que eu falei para vocês, meninas, que é muito importante a gente estar fazendo uma leitura também da questão da legislação em si, certo? Porque muitas dessas questões objetivas, viu, doutora Tatiane, você que já vai estar terminando aí o curso no próximo semestre, né, graças a Deus, por que é essa importância? Porque vocês vão ganhar, certamente, né, na leitura desses artigos. Muitas questões, basicamente, são a letra da lei, ainda, né? Outra coisa, pessoal, é interessante também fazer um estudo da matéria simulada do STF e do STJ, né? Bem importante. Em matéria de mandado de segurança, tá? Tem muitas súmulas, então, às vezes, né? Muitas vezes tem sido cobrado também o direito simular nas provas de OAB e de concurso, para quem objetiva aí um concurso público, tá certo? Podemos passar adiante, meninas, aqui, Sara Jéssica, Tatiane. Tatiane, Sara, obrigada. Pessoal, bem relevante esse estudo, né? A Tatiane estava me falando aí da temática da monografia dela. É bem relevante esse estudo das ações coletivas, né? Quem tiver interesse aí para os estudos, para as pesquisas, né? Tatiane ontem acompanhou aquele evento, né? Tatiane do de Fora, e a professora, que é a advogada lá do escritório também, a professora Patrícia, ela falava da importância do currículo, né, Tatiane? E que, inclusive, se você tem um artigo publicado, né, artigos publicados, pesquisa científica, né, isso já demonstra que você tem uma vocação ali, uma proatividade em estar buscando se aperfeiçoar, em estar buscando ali melhorar o currículo, né, aprimorar o currículo. Uma publicação é bem interessante, né, e as pesquisas, certo? Questão da pesquisa científica, tá? Gente, a gente vai estar iniciando agora a nossa unidade 3, que trata do controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. Tá certo? Só abrir para vocês aqui o material. O material já está no ar, professora? Tá sim, Tatiane. Já tem lá os slides naquela parte, tá certo? Falta eu deixar para vocês aquela ação civil pública. Deixa eu ver aqui se está no AVA. Aí, material didático. Deixa eu ver se eu deixei. Tem as ADPFs, notícia da... O nome do slide, Tatiane, é Controle de Constitucionalidade, Introdução. Certo? Eu não sei se você já conseguiu visualizar ali no AVA. Tô procurando, eu entrei na parte de, acho que era Pronto, materiais. então, tem a nota de aula, né, controle, Isso. unidade 3, e tem também ali o slide, controle de constitucionalidade e introdução. Pronto, achei. Ótimo. Achei sim. Aí a gente vai estar nesse início, mas, eventualmente, se for surgindo, eu vou deixar para vocês ali também, tinha ficado de deixar, né, aquela ação civil pública do ex-ministro aí da Educação, lembram? E também teve a ação que a gente analisou na aula passada da Praça Portugal, certo? Vou deixar depois aí para vocês. Só as petições iniciais, que vocês mesmos analisaram aqui.
Vamos lá, pessoal. Espera aí. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Vocês conseguem ver? A gente tem controle de constitucionalidade, aspectos gerais e ações. E também o outro, espécies de inconstitucionalidade. Conseguem ver, pessoal? Agora tá escuro, tava aparecendo, mas agora não tá mais. Eu tô vendo escuro ainda. Eu vou. Pronto, e agora? Pronto, agora deu certo. Eu vou ficar aqui na telinha dos slides, tá certo? Qualquer coisa vocês me avisam aí, tá bom? Porque quando eu saio, né, que eu vou lá pro Google Meet, fica escuro para vocês. Pessoal, aspectos gerais, né? Gente, o que é que vem a ser esse controle de constitucionalidade? Alguém já ouviu falar? Sara Jéssica, Tatiane? É inconstitucional 1, professora. Eu acho que a professora falou sim. Pronto. Melhorou aí para vocês a visualização? Sim, dá para ver direitinho. Ótimo. Gente, ora, se a gente fala, né, o que que vem a ser, certo? A ideia aí da... Só um instante. Do nosso controle de constitucionalidade, tá? Ora, se eu falo numa ordem constitucional, lembram-se, né? A gente começou a falar no início do semestre, pessoal, que os dois, né, duas grandes ordens, né, de termos, duas grandes questões que incidem aqui na nossa disciplina, né, é quando a gente aborda a questão, tá dando para ver aí, pessoal? É quando a gente aborda a questão, né, aqui do controle de constitucionalidade, e na nossa disciplina do Constitucional 3, pessoal, a gente trata dessas temáticas de supremacia. Tem até um princípio, né, aqueles da hermenêutica, que fala da supremacia constitucional, né, a supremacia de constitucionalidade daquelas situações em que a gente vai visualizar que a Constituição ela é considerada o quê? Superior, suprema, né? Lembram-se que no início do semestre a gente abordou aqui dois termos, né, que eu falei para vocês que eram bem relevantes. No caso, é a supremacia e a rigidez da Constituição Federal. Estão lembradas aí, meninas? Sara, Tatiane? Sim. Por que é importante se falar em supremacia e rigidez da Constituição, nesse tema aqui do controle de constitucionalidade? A segurança jurídica. Isso, Sara, mas também porque, ora, se eu falo em constitucionalidade, em sistema normativo, ordenamento jurídico, né? Eu tenho que partir do princípio, gente, que a Constituição realmente é suprema, porque ela vai ser o modelo, né? Ela vai ser o paradigma para as outras normas. Ou seja, a nossa Constituição é superior, né? A gente já falou naquela unidade inicial também, que hoje em dia a gente vivencia o quê? O neoconstitucionalismo, o pós-positivismo, que a Constituição ela é o centro do sistema jurídico, né? Ela alcançou o seu apogeu. Tá claro quando eu falo isso aí, Tatiane, Sara? Sim, professora.
ela é o centro do ordenamento jurídico, né? Ela é o ápice do ordenamento jurídico, que está acima de todas as normas, né? Porque, veja bem, Tatiane e Sara, se efetivamente eu dissesse que todas as normas estão no mesmo, apesar de que não se fala, né, muito nessa ideia de hierarquia entre as normas, mas se eu dissesse para vocês que a Constituição poderia ser alterada, né, pelo mesmo procedimento de que as normas infraconstitucionais são alteradas, então eu não teria aí um modelo, eu não teria um paradigma de controle, né? Aí eu não teria, eu estaria, efetivamente, eu diria que a Constituição estaria no mesmo nível das demais normas, tá claro, gente? Isso aí? Sim. Então, para que serve esse controle de constitucionalidade? Eu estou ciente de que a Constituição ela é suprema, né? Ela é superior, tá certo? Ela está no topo do ordenamento jurídico. Se a gente pegar ali, né, digamos, para fazer uma analogia com aquela a teoria do Kelsen, né, da norma hipotética fundamental, né, que para ele efetivamente era só a norma jurídica, né? Só era tecnicamente essa visão aí do direito, o direito era desprovido de valores, né? Mas há ali uma norma hipotética fundamental. Aqui eu tenho que a Constituição está no topo aí desse ordenamento jurídico, né? No topo, quer dizer, no ápice do ordenamento jurídico, ela é suprema. E outra coisa, ela é rígida. Ela é rígida porque, segundo até o ministro, né, Alexandre de Moraes, ela é super rígida, né? Porque ela possui, a gente já falou aí no início do semestre, aquele procedimento que ele é mais dificultoso, né, mais complexo para a alteração, que é o procedimento das propostas de emenda à Constituição. Tá claro até aqui, pessoal? Ou seja, proposta de emenda à Constituição, que vai necessitar da aprovação por 3/5, né, das casas do Congresso Nacional em 2 turnos de votação. Certo, gente? Então, eu estou dizendo que a Constituição ela é suprema, né? Ó, supremacia e rigidez constitucionais, tá certo? Supremacia e rigidez constitucionais, tá? Que são necessárias para que a gente fale dessa temática aqui, ó. Controle de constitucionalidade, tá certo? Controle de constitucionalidade. E ainda de se considerar, por que eu falo de controle de constitucionalidade? Ora, estava falando para vocês, eu estou tratando de um ordenamento jurídico constitucional, eu estou tratando de todo um sistema, né? A gente já falou nas aulas anteriores, na unidade 1, da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, né? Sara, você entende aí quando eu falo presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos? Sim. Por que leis e atos normativos, pessoal? Por que leis e atos normativos? Hein, gente? Vamos lá, Tatiane, Sara. Ora, porque não é... E outra coisa, né? Atos, leis e atos normativos de caráter primário, né? Não, que efetivamente atribuem direitos e obrigações, né? Direitos e obrigações, né, necessariamente. Porque não é só a lei, digamos, unicamente essa espécie normativa, né, daquela previsão lá do artigo 59, que vai poder ser objeto, não é unicamente a lei, se a lei ordinária, a lei complementar, né, a lei delegada, tá certo? Também a medida provisória, a própria emenda à Constituição, tá certo? Decretos governamentais, como a gente tem visto aí, né, nesse momento aí dessa crise sanitária, da pandemia, que vários decretos estão sendo questionados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então, assim, leis, né, controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. Quer dizer que a presunção de constitucionalidade dessas leis e atos normativos. Essas leis e atos devem estar em conformidade à Constituição Federal, né? Devem estar de acordo com a Constituição Federal, em consonância à Constituição Federal. Aí vocês poderiam perguntar, mas professora, e se
uma dessas leis, né, não estiver, ou um desses atos normativos, uma medida provisória, por exemplo, não estiver de acordo, né, não estiverem de acordo com a Constituição Federal, o que é que vai acontecer? O que é que existe? É a mesma coisa quando eu digo assim, né, pessoal? Eu vou, enfim, eu me encontro ali com um problema, né, digamos, uma enxaqueca, certo? Uma dor de cabeça, e eu vou procurar um médico para me receitar um remédio, né? Para que eu possa, enfim, vir a ter novamente a recuperar essa saúde aí o que está me prejudicando do ponto de vista da minha saúde. Quando eu falo no controle de constitucionalidade, eu falo como um remédio. Um remédio para quê, Tatiane, Sara? O que vocês acham? Um remédio para quê? A gente acabou de falar, né? Que as leis e atos normativos devem estar de acordo com a Constituição, devem estar em conformidade, a Constituição é suprema, a Constituição é o centro do ordenamento jurídico, está no topo do ordenamento jurídico, né? Então, quando eu falo em remédio, remediar aí, eu falo em controle de constitucionalidade, eu estou buscando o quê? Tatiane, Sara, alguém tem ideia? Vocês estão entendendo a minha colocação? Pode repetir, professora? Assim, A tela tá escura aqui para mim. Tá, é porque eu saí aqui um minutinho. Deixa eu falar aqui. Pronto, ó. Apareceu? Sim. Na verdade, estou colocando aqui, porque eventualmente, se eu tenho uma enxaqueca, uma dor de cabeça, eu procuro um médico, né? Eu procuro um médico para algum tratamento, né? Alguma situação de que o médico possa receitar um medicamento para que eu possa retomar o meu estado, né? De saúde, certo? Quando eu falo em controle de constitucionalidade, Sara, o que vem à nossa mente? Eu acabei de falar para vocês que esse controle de constitucionalidade, né, as leis e atos normativos, né, dessas leis e atos normativos, essas leis e atos devem estar de acordo com a Constituição, devem estar em conformidade com a Constituição. E aí, quando eu falo, né, desse controle de constitucionalidade, isso quer dizer o quê? Será que a lei ou ato normativo estaria destoando da Constituição? Não estaria conforme? Que mecanismo é esse de controle da constitucionalidade? Eu acho que ele busca sanar qualquer irregularidade que possa vir a prejudicar a integridade da Constituição. Muito bem, pois então, o que é isso? Controle de constitucionalidade? É a verificação, né? Para a gente chegar justamente a essa conclusão, Sara, que você colocou aí, né? A verificação, né, da compatibilidade, quer dizer, essas leis e atos normativos, seja uma lei ordinária, uma lei complementar, uma medida provisória, né? Essas leis e atos normativos, essas leis e atos normativos no geral, eles devem estar de acordo com a Constituição. Então, esse mecanismo que vai ser exercido por determinados órgãos, e no Brasil, especialmente pelo judiciário, né, o nosso controle de constitucionalidade, ele tem essa natureza aqui, né, de ser... Também vai haver esse controle político, a gente vai já falar, né, quanto ao órgão de controle, mas... pessoal, basicamente no Brasil, o nosso sistema é judicial, né? E eu tenho um órgão especial que vai fazer esse controle também do ponto de vista abstrato, a gente vai ver, né? Que é o nosso Supremo Tribunal Federal, o nosso guardião da Constituição, o nosso fiel intérprete da Constituição, que deve ser o Supremo Tribunal Federal. Então, o que é o controle de constitucionalidade? É o mecanismo pelo qual se verifica, né, se essas leis e atos normativos estão em adequação à Constituição Federal, que é suprema, né? É a verificação da compatibilidade das leis e atos normativos com a Constituição Federal. Tá claro, gente, quando eu falo isso? Ou seja,
é um remédio, né? Assim como eu vou buscar um médico para obter um medicamento para tentar minimizar, né, uma questão em relação à minha saúde, uma questão de uma doença, aqui eu tenho um remédio, um mecanismo de controle de constitucionalidade. A lei está, a lei ou o ato normativo tem algum vício, né? Então eu tenho que retirar essa lei do ordenamento ou tentar sanar esse vício de alguma forma, né? Esse controle pode ser parcial, tá certo? Professora, Oi, Tatiane. Tá esse, vendo? esse Diga. controle político seria o controle que, teoricamente, deveria acontecer antes de uma norma ser votada e promulgada, tipo, Isso. pela CCJ, nesse sentido? Isso, justamente. A gente vai delimitando aqui todos esses, né, essa classificação, tá certo? Ah, antes de entrar especificamente, Tatiane, desculpa, Tatiane, confundi com a funcionária lá do setor. Tatiane, deixa eu te indicar para vocês, meninas, é o seguinte, ó, temos essa obra aqui, tá? Tatiane, se você quiser adentrar aí, aprofundar os estudos, vocês estão vendo, pessoal? O controle de Sim, constitucionalidade no direito brasileiro. De quem é? Do ministro Barroso, ó, Barroso, certo? Barroso. Por que é que eu estou indicando aqui mais uma vez uma das obras do Barroso, né, do ministro? Tá? Esse livro aqui vocês encontram na biblioteca digital, na Unifor, viu, Tatiane e Sara? Dá até para ir estudando já aí pelo virtual. E a edição dele lá tá de 2019, né? Então, não tá tão antiga, né? Tá bem recente. E aí é um livro que vocês têm uma facilidade para leitura, tá? É bem didático e ele traz essa classificação também, o Barroso, tá certo, Tatiane? certo. E tem na biblioteca digital, pessoal. Então vocês já podem começar o estudo aí, né? Na verdade, continuar os estudos, que a Sara disse que já viu também ali na disciplina inicial de constitucional, certo? Gente, é o seguinte, a Tatiane perguntou, né, Sara? Voltando aqui para o slide, tá? O controle político, ó, que está aqui, né? Político e judicial. A gente vai já adentrar todas essas modalidades de controle, né? Esse histórico, essa questão aqui, ó, do precedente judicial, Marbury versus Madison, tá certo? Que é bem relevante também, né? Mas o controle... Professora, esse controle político é do executivo ou do legislativo? Vou colocar aqui para vocês. No Brasil, certo, Sara e Tatiane? Ele é exercido, né, no nosso contexto, no contexto brasileiro, ó. Tá dando para ver aí, pessoal? Tá dando para ver, gente? Sim, sim. Sim. No contexto brasileiro, certo? Ele vem a ser exercido ali nas comissões de Constituição e Justiça, no âmbito do Congresso, tá? Do Legislativo. Ou seja, as comissões de Constituição e Justiça, como a Tatiane falou aí, viu, Sara? Ele é prévio, né? Ó, ele é preventivo, tá certo? Ele se dá ali no âmbito, gente, do procedimento legislativo, ou seja, é quando a lei está sendo elaborada. Tá claro isso aí, pessoal? É a discussão no âmbito das comissões de Constituição e Justiça, por exemplo, e cidadania, né, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, tá certo? Mas também ele pode acontecer pelo próprio presidente da República, no caso do veto jurídico. Né? No final, ali, em geral, do procedimento legislativo, o que a gente vai ter? E se tratando de lei complementar, de lei ordinária, o que a gente vai ter? Pessoal, olha lá, a iniciativa, isso tudo a gente vai falar, tá certo, Tatiane e Sara? Por isso que eu estou aí recomendando inicialmente, Tatiane e Sara, essa leitura aí do Barroso também, que é bem interessante, tá bom? A gente tem a iniciativa do projeto de lei, a discussão ou deliberação, tá certo? A aprovação, e depois a gente tem o quê, pessoal? Pelo presidente, em se tratando de uma lei complementar, de uma lei ordinária. A sanção? Isso, sanção ao veto, né, Sara? Isso. Muito bem. Aí, para o presidente da República,
A gente considera também que ele pode exercer esse controle político, tá certo? No nosso caso, Sara, que aí a gente tem o veto jurídico, tá? Só localizar aqui o artigozinho para dizer a vocês, na nossa Constituição, ok? Ok, Sara? Certo. Então, o presidente, ele pode exercer esse controle político, veja bem, é pelo legislativo e pelo executivo, né? Se a gente quiser ali complementar, aqui, só um instantinho, complementar aqui, no âmbito do legislativo e do executivo, certo? Isso aí, Tatiana, é realmente um debate prévio, né? Comissões de Constituição, a CCJ, tá? Constituição e Justiça, Justiça e Cidadania, né? A do Senado, enfim, e Justiça, certo? E, por exemplo, e pelo veto jurídico. Ok, Sara? Certo. Então, o presidente ele tem o poder de, não concordando, né, com essa legislação ordinária ou complementar, vetar, né, essa legislação, tá certo? Vetar essa legislação. Deixa eu só localizar aqui para vocês a questão do veto. Professor, e quando é uma medida do próprio executivo, tipo um MP? Aí ela vai entrar, Sara, na discussão. Porque, assim, a MP, né, a medida provisória, ela entra naquele juízo de conveniência e oportunidade enfim, do agente público, né, no caso do presidente da República, tá certo? Ela vai entrar naqueles casos de... A gente ainda vai estar abordando aqui, né, pessoal? Ó, Sara e Tatiane, da inconstitucionalidade formal, tá? Por exemplo, seria uma situação que não deveria ser tratada por meio de medida provisória? Exemplo, Sara, se efetivamente a lei tributária, enfim, a matéria tributária, tá certo? Que a gente sabe, não é? Que ela deve ser tratada por meio de lei complementar, tá certo? Se ela for tratada por medida provisória, eu já tenho o quê? Uma inconstitucionalidade formal, tá certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Quanto à medida provisória, certo? Quanto à medida provisória, esse juiz de conveniência e oportunidade, ele não vai poder ser aferido pelo Supremo Tribunal Federal, mas vai ser aferida a questão da inconstitucionalidade formal, certo? E material, né? Nesses aspectos, tá entendendo? Mas não o juiz de conveniência e oportunidade, entendeu? Ó, rapidinho. Eu não entendi. O que será analisado pelo Supremo é a matéria? A matéria, se ela estiver em desacordo com a Constituição Federal, né, desconformidade, ela efetivamente está... É uma questão de conteúdo, né? Ela está contrariando os valores da Constituição Federal, digamos assim, ela está excedendo, né, aos valores que estão previstos na Constituição. E, formalmente, se efetivamente a MP, né, não deva ser utilizada, não deva ser a espécie normativa utilizada para tratar de determinada matéria. Por exemplo, que eu te falei, para o sistema financeiro, para o sistema tributário, tá certo? A gente deve ter legislação sob a forma de lei complementar e não em MP. Então, isso aí é uma inconstitucionalidade formal, certo? A gente ainda vai estar tratando aqui também, viu, pessoal, dessas inconstitucionalidades. Está aqui a classificação, ó. Quanto à norma constitucional violada, ela pode ser formal, entendeu, Sara? E material. Material contraria os valores, né? As diretrizes axiológicas da Constituição. Formal contraria tanto do ponto de vista da iniciativa, certo? Da iniciativa e da modalidade da espécie normativa que deve ser utilizada, tá certo? E orgânica está em desconformidade à regra de competência para a produção do ato. Ó, material, o conteúdo da norma é contrário ao conteúdo da Constituição, tá certo?
A gente vai já falar aqui a respeito dessa classificação. Tá ok, Sara? Certo. Mas só para não deixar de falar aqui a questão do veto jurídico, né, que vocês estavam perguntando, entendeu? Aqui o artigo, ó. É bom, esse artigo foi interessante aí, o questionamento de vocês, viu, Tatiane e Sara? Porque isso aí já foi cobrado, né? E vez por outra é cobrado em exames de ordem, em prova de concurso, tá certo? Olha lá, eu vou até colocar no chat aí o artigo. O veto jurídico. Tá lá no artigo 66 da Constituição, no parágrafo 1º. Ele diz assim, ó. Se o presidente da República... E aí, viu, Tatiane? É um caso de controle político, que é prévio, entendeu, Tatiane, Sara? Quer dizer, a lei ainda não existe. A lei só vai existir quando ela é sancionada ou a emenda à Constituição. Lembra, acho que eu já até perguntei isso a vocês. A emenda à Constituição, ela for promulgada ali pelas casas do Congresso, né? Por exemplo, para a proposta de emenda à Constituição, quando ela é aprovada pelas duas casas do Congresso, eu preciso, Tatiane e Sara, da sanção do presidente, pessoal? O que vocês acham? Questãozinha que já foi abordada. Professora, pode repetir, por favor? Esse barulho aqui da batedeira tá difícil. Barulho de quê? Eu estava perguntando a vocês, né? Lá no começo do semestre, a gente já tinha abordado... Tranquilo, Tatiane. A gente já tinha abordado, né? Essa questão da emenda à Constituição. Olha lá, as espécies normativas, Sara, Tatiane, que vão ser próprias desse objeto, né? De controle de constitucionalidade lá no Supremo, elas estão dispostas aonde? Artigo 59 da Constituição. Então, assim, a gente faz aqui uma colocação para que vocês possam fazer uma revisão desses artigos, certo, Tatiane e Sara? E a leitura aí do livro do professor Barroso vai trazer bastante esclarecimento também para vocês, né? Que é basicamente o que a gente está falando aqui. A gente realmente faz esse apoio aí na obra do Barroso, enfim, certo? As espécies normativas do artigo 59 da Constituição Federal, que são emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, viu, Sara? Medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, pessoal. Tudo isso aqui vai poder ser alvo desse controle de constitucionalidade lá no Supremo, ou até no controle difuso, né, que a gente vai ver essa distinção, certo? Mas vejam, a regra, Tatiane e Sara, é que esse nosso controle ele é judicial, ele é repressivo. Como é o controle repressivo, Tatiane e Sara? A regra, né? Eu não estou dizendo aí que isso aí sempre vai acontecer, porque existem essas situações desse controle político. O controle político, como a Tatiane falou, ele é prévio, né? Aí ele se dá ainda quando a lei, né, está em elaboração. A lei, no caso que eu falo aqui, né, uma lei ordinária, uma lei complementar, uma emenda à Constituição que a gente vai ver, né, que ela só pode acontecer em determinada situação, se estiver aí no âmbito dessa gestação da emenda à Constituição, né, dessa elaboração, tá certo? Então, assim, esse controle prévio, realmente, ele é exercido aí num contexto político, tá certo? Político e, em geral, pelo legislador e pelo executivo, certo? O contexto político pelo legislador, ele se dá no âmbito das comissões de Constituição e Justiça, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. Tá claro até aqui, Tatiane e Sara? Ou seja, ele é prévio, a lei está sendo debatida, a lei está sendo discutida ali no âmbito das comissões de Constituição e Justiça. E ainda é prévio pelo veto jurídico, Sara, porque o presidente da República ele pode vetar total ou parcialmente, olha lá. O artigo é o 66, parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data... Gente, esse prazo de 15 dias úteis, Tatiane e Sara, isso aí já foi cobrado, esse prazo, né? Numa questãozinha dessas de cunho objetivo, tá certo? Contados da data do recebimento
Ó, eu estou falando isso porque, às vezes, a questão vai tratar de prazo, né? Do que está na lei. Contatos da data do recebimento e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. O veto parcial, né, é o parágrafo 2º, somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente importará sanção. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do recebimento, conjunta Câmara e Senado, né, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, tá certo? Enfim, aí é o processamento desse veto, né, que foi, porque é um tipo de controle, né, Tatiane, aqui da atuação do Legislativo pelo presidente da República, certo? Aquela história dos sistemas sistemática de freios e contrapesos. Tá claro, Tatiane e Sara, controle político pode ocorrer, né, de uma maneira preventiva. Existe também uma outra que é uma exceçãozinha aí, que ele é repressivo, que é a assustação congressual, tá? Mas, enfim, a gente vai vendo aos poucos aí, tá certo, Tatiane e Sara? Tá claro até aqui, pessoal? Aqui, ó. Controle político, né, no contexto brasileiro, seria no âmbito do legislativo, né, nas comissões de Constituição e Justiça, e pelo veto jurídico do executivo. Essa aí seria uma forma preventiva. Tudo bem, Tatiane? Até aqui, Sara? Ok. Pois é, pessoal, porque vou colocar aqui o artigo, né? Fiquei de colocar aqui os artigos para vocês. Por que é importante saber desse contexto? Porque a regra, né? Assim, o nosso controle de constitucionalidade, ele é mais exercido pelo judiciário. Por quê? Porque ele vai ser exercido quando a espécie normativa já entrou no ordenamento jurídico, entendeu, Tatiane? Ali no âmbito das comissões de Constituição e Justiça, da Câmara e do Senado, né, e esse veto jurídico, a lei ainda não existe, certo, Sara? A espécie normativa ainda não existe, ela ainda está em construção, ela ainda está em elaboração. É uma espécie de controle político, mas o do Brasil, ele se caracteriza por ser mais, especialmente, né, ter primazia no âmbito do judiciário, certo? Não quer dizer que não aconteça aí no contexto político, mas vai acontecer antes, né, da elaboração, antes, propriamente dito, antes do ingresso da lei da espécie normativa aí no ordenamento jurídico. Deixa eu só colocar aqui para vocês os artigos para verificar, né, os artigos do procedimento legislativo, né, os artigos 59, né, da Constituição Federal e 66 e parágrafos, certo? Da Constituição Federal de 88. Coloquei para vocês os artigos, tá certo, gente? Sara, Tatiane. A gente, não se preocupem, a gente vai vendo, tá, Sara? A gente vai vendo aí aos poucos, né? Porque realmente a gente vai ter que ir falando, né, dessas espécies de controle judicial, por exemplo, né? O que tem proeminência, né? Deixa eu colocar assim, proeminência no sistema brasileiro. Certo? Gente. Ainda vou estar explicando a vocês. Na verdade, já vou fazer essa consideração aqui, interessante, né? Pessoal, do ponto de vista internacional, né, no contexto mundial, são considerados 3 grandes modelos de controle de constitucionalidade, tá certo, Tatiane e Sara? 3 grandes modelos, né? Que é o modelo americano, ou do Judicial Review, né? O grande precedente que inaugurou ali nos Estados Unidos foi esse caso aí, Marbury versus Madison, né? Que tem toda uma conotação política por trás disso. Eventualmente, se vocês começarem a estudar aí pelo livro, né? Indico bastante aí o livro. Vai ter todo o contexto e a descrição, né?
todo o histórico desse caso Marbury versus Madison, que só foi resolvido em 1803, tá? Perdurou ali de 1801 até 1803 para ser resolvido na Suprema Corte norte-americana, e é considerado o grande precedente desse modelo, né, de controle, que é o controle difuso de constitucionalidade, tá certo? Ou seja, o controle difuso quer dizer que todos os juízes e tribunais podem controlar leis e atos normativos em relação à supremacia da Constituição Federal, quer dizer, verificar essa compatibilidade, não é, dessas leis e atos normativos aí no âmbito, né, desse controle difuso, certo? A gente tá claro aí o primeiro modelo, vou colocar aqui no chat para vocês, né? Modelo americano, norte-americano, que é o do controle difuso de constitucionalidade, tá certo? Ok, Sara? Precedente judicial que inaugurou esse controle foi de 1803, Marbury versus Madison, tá? Já tá aí no slide, né? Certo? Aí o outro modelo é o modelo europeu, inaugurado em 1920, não é? Aí com a estreia do Kelsen, certo? No Tribunal Austríaco, né? É um modelo europeu, tá certo? Que ele propõe, gente, a ideia de um órgão, né, próprio, um tribunal constitucional, tá certo? Para atuar como legislador negativo. O que é o legislador negativo? Dizer, né, ele vai se manifestar se realmente a lei está de acordo com a Constituição, vai atuar em matérias eminentemente constitucionais, tá certo? E vai, efetivamente, se essa lei não está de acordo, dali em diante, porque para o Kelsen seria a teoria da anulabilidade, né, da lei do ato normativo, dali em diante, aquela lei com efeitos ex tunc, aquela lei ali não teria mais validade, tá certo? Então, o Kelsen vai propor, né, inaugura em 1920 esse modelo austríaco, modelo europeu, que é o do controle concentrado de constitucionalidade, tá certo? Controle concentrado de constitucionalidade. Tá claro, pessoal, até aqui? É um modelo europeu. Ok, Sara? Ok, Tatiane? Certo, é um modelo europeu. Professora, você falou há pouco tempo que existem 3 grandes modelos, né? 3 grandes modelos que são considerados do ponto de vista internacional, tá certo? Pronto, o terceiro modelo é o modelo político, né? Político, que aqui no Brasil a gente adota nesse contexto, a gente falou, mas mundialmente falando, né? Falando do ponto de vista internacional, é o modelo francês, tá certo? O que é que quer dizer esse modelo francês, Sara, Tatiane? Quer dizer que não é um órgão do judiciário que exerce esse controle lá na França, né? Apesar de eu ter falado ali do controle europeu, a França, né, se caracteriza aí por ter um modelo que é de controle político, ou seja, o órgão que existe lá, que é o Conselho Constitucional, tem a composição de 9 membros, tá certo? Não é um órgão do judiciário, ele é um órgão político, ele tem composição por ex-presidentes, tá certo? Enfim, e aí ele vai ter essa caracterização, né, essa organização num contexto aí político, e não é um órgão do poder judiciário, né? Então é considerado um controle político, controle francês, tá claro, gente? Ali na Europa, portanto, a França vai ter essa diferenciação. Esse modelo vai ser político. Então, Tatiane, seria aí uma visão realmente prévia, né? Esse Conselho Constitucional, ele iria se manifestar. Já houve algumas atenuações ali nesse modelo político da França, mas realmente ele vai se manifestar, esse Conselho Constitucional, quando a lei está em formatação. No Brasil, ele só vai existir, né, nesses momentos também aí de elaboração normativa, mas se dá no âmbito do Congresso Nacional e pode ser também pelo veto jurídico do presidente da República. A gente não tem esse órgão político, né, especificamente, como existe lá na França, o Conselho Constitucional, para exercer esse controle político, como é lá no direito francês. Tá claro, gente, Tatiane, Sara?
Tá claro que esses 3 modelos que existem aí no mundo, do ponto de vista internacional. Então, eu tenho o modelo norte-americano, né? O grande precedente foi o caso Marbury versus Madison. Tem toda uma conotação política, esse caso Marbury versus Madison. Quem era o Marbury, né? William Marbury foi um juiz de paz que foi nomeado, mas não recebeu o ato de investidura aí no apagar das luzes do governo, né? De mudança de governo de John Adams para Thomas Jefferson, tá certo? Dos federalistas para os republicanos. Então, tem todo um contexto político, né? E o Madison, era o James Madison, que era o secretário de Estado, que não deu posse a alguns desses juízes, né? Não, efetivamente, não praticou os atos de investidura, né? Porque eles foram nomeados, mas não tiveram a investidura no cargo. Então, eles estavam questionando. E ali a Suprema Corte resolveu dizer que a lei era inconstitucional, porque se a Constituição não disse, né? A Constituição norte-americana não disse que haveria ali o direito à investidura, não poderia ser uma lei infraconstitucional que viesse a dizer, enfim, foram vários fundamentos aí utilizados ali pela Suprema Corte norte-americana. Mas o que é que quer, assim, no final das contas, esse precedente Marbury versus Madison, né? Marbury, eu estou falando aqui mais rapidamente, porque a gente já está se encaminhando para o final do nosso encontro de hoje. Mas esse caso quis dizer o quê, Tatiane e Sara? Alguém já ouviu falar do caso Marbury versus Madison? Ainda não tinha escutado. Se você pegar o livrinho aí do Barroso, Sara, esse livro que eu indiquei aqui para vocês hoje, né, ó, Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, vai ter todo esse histórico e ele vai ter o resumo aí do caso também, é bem interessante, né, basicamente isso aí que eu tô falando, mas, para dizer a vocês que não está escrita a Constituição norte-americana, a gente sabe que é uma Constituição sintética, né, pouquíssimos artigos, enfim. E isso aí não está escrito, como está na nossa Constituição, aqui no artigo 102 do Supremo, que o Supremo tem a competência em realizar esse controle de constitucionalidade, né, do ponto de vista concentrado e difuso também, tá certo? Aí o que aconteceu lá no Marbury versus Madison? A Suprema Corte, em 1803, né, decidiu que sim, eles são competentes, eles possuem essa atribuição de interpretar a Constituição. E isso, Sara e Tatiane, para vocês verem como o direito, né, em relação aos precedentes judiciais lá nos Estados Unidos é muito forte. A cultura do precedente judicial, né? Então, a Corte veio em 1803, disse que tem a competência, a atribuição de interpretar a Constituição Americana de 1787, tá certo? Entenderam, Sara? Isso não está expresso na Constituição, né? Foi um grande precedente judicial que inaugurou, não é, esse controle difuso de constitucionalidade num contexto da modernidade, né, 1803, ó, século XIX, tá certo? E que inaugurou esse modelo de controle difuso que foi difundido para vários outros países no mundo, inclusive para o Brasil, né? Em 1891, a gente inaugura aí, tem a previsão desse controle de constitucionalidade do ponto de vista difuso no Brasil, né? E só vem a se juntar, certo, Tatiane e Sara, o controle concentrado em 65 no nosso contexto brasileiro, tá? Então, não foi de logo, né? No Brasil, como é que é? A gente tem aí um controle misto, né? É um sistema bem complexo, esse nosso sistema. Não é que seja um sistema difícil, mas a gente tem a influência de dois tipos de controle no nosso sistema, né, no nosso ordenamento jurídico, como mecanismos para debelar essas normas que estejam padecendo de algum vício, seja ele formal ou material, tá? Claro, Tatiane e Sara, que eu estou falando aqui para vocês. O controle, ele vai se dar, né? No Brasil, a gente é adepto de duas modalidades, né? Então, é o controle difuso, que é o modelo norte-americano. Todo e qualquer juiz e tribunal pode exercer esse controle. O controle difuso, ele se dá no caso concreto, por exemplo, um juiz lá de Sobral, né? Se um advogado, uma das partes, né? Ela questionar ali na ação,
incidentalmente, ele acontece incidentalmente, tá certo? Que alguma norma ela não está de acordo com a Constituição, o juiz ele vai se manifestar inicialmente como uma questão incidental, né, prejudicial do mérito, ele vai se manifestar sobre essa arguição de inconstitucionalidade no caso concreto, né? O controle concentrado advém aí da influência da Europa, tá certo? Sobretudo do Tribunal Austríaco, né? Alemão, tá certo? E aí a gente tem que esse controle concentrado no Brasil, ele vai ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações que a gente vai estudar, né? ADI, ADC, ADPF, ADO, tá certo? Ele se realiza de forma concentrada lá no Supremo, ou então nos tribunais de justiça, tendo como parâmetro o quê? Sara e Tatiane, se for aqui no TJ. Lá no Supremo, o parâmetro do controle, né? O modelo para o controle, qual é? Gente, a Constituição Federal, né? Lá no STF, o nosso paradigma, né? O nosso parâmetro de controle é a Constituição Federal, tá certo? Se for em sede de Tribunal de Justiça, controle concentrado nos estados, qual vai ser o parâmetro, Sara? Constituição Estadual. Justamente, entenderam? Pelo princípio da simetria, né, dos entes federados, tá certo? Da autonomia, né, dos estados, tá bom? Gente, eu queria, a gente vai dar continuidade, certo? A gente não tá só começando aí o controle, né? A gente vai ter as ações, tá, ó, via incidental, que é o difuso, via principal ação direta lá no Supremo, né? A gente fez um breve apanhado aqui na aula hoje, vamos falar ainda dessas questões aqui, ó, das espécies de inconstitucionalidade, que é bem relevante na próxima aula, tá certo? Mas eu queria só aproveitar aqui o ensejo, Tatiane e Sara, para a gente passar um videozinho curto aqui, pode ser, pessoal? Sim. Aqueles vídeos, né, que a gente já tem conhecimento da AGU, bem breve, né, para a gente ir concluindo a aula de hoje, e aí eu recomendo a vocês que façam essa leitura, esses estudos são bem interessantes aí no livro do professor Barroso, vocês têm na biblioteca digital, né, eu conferi ontem à noite, tá, que existe na verdade, eu já sabia, né, da existência, e tá com a edição de 2019, tá, para que vocês possam realizar esses estudos, tá bom? É só um videozinho que eu queria aqui passar para vocês, bem rápido, para a gente ir encerrando aí o nosso encontro de hoje, tá certo? Vamos lá. Você sabe o que é controle de constitucionalidade? AGU explica. O controle de constitucionalidade é a verificação da compatibilidade formal e material de leis e atos normativos perante uma Constituição. Só um instante, pessoal. Você sabe o que é controle de constitucionalidade? AGU explica. O controle de constitucionalidade é a verificação da compatibilidade formal e material de leis e atos normativos perante uma Constituição. Isso só é possível se existir uma Constituição formal e rígida e um órgão dotado de legitimidade para realizar o controle. No Brasil, a regra geral adotada é a do controle de constitucionalidade jurisdicional, ou seja, aquele realizado pelo Poder Judiciário. A doutrina costuma dividir esse controle jurisdicional em controle difuso, aberto ou concreto e o controle concentrado, reservado ou abstrato. O controle difuso, de origem norte-americana, é aquele que pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal, em um caso concreto, e tem eficácia interpartes. Assim, a decisão afeta apenas as partes envolvidas naquele determinado processo. Vale destacar que, segundo o artigo 97 da Constituição Federal, uma norma só pode ser declarada inconstitucional com o voto da maioria absoluta dos membros de um tribunal ou do órgão especial, salvo se já houver uma jurisprudência pacificada naquele tribunal ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Já o controle concentrado só pode ser feito por pessoas e entes especialmente legitimados para promover ações especiais,
em regra, são apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal. Podemos citar como ações de controle concentrado de constitucionalidade a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nesses casos, é feita uma verificação de compatibilidade da norma em abstrato, ou seja, não precisa que o Poder Judiciário analise um caso concreto para verificar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de determinada norma. A decisão produz efeitos erga omnes, ou seja, para todos. Terá também efeito vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário e para a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. É possível também que leis ou atos normativos estaduais ou municipais sejam objeto de controle de constitucionalidade, tomando como parâmetro a Constituição estadual. Nesse caso, é necessário o ajuizamento de uma representação de inconstitucionalidade perante os tribunais do Estado ou do Distrito Federal. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima. Ok, gente? Deu para visualizar? Oi, Tatiane, diga. Tatiane levantou aí a mão. Foi sem querer, professora, eu vou abaixar aqui, desculpa. Não, tranquilo. Vocês acompanharam o vídeo rapidinho aí da AGU? Ai, você me atrapalha, me deixa nervosa. Ai, desculpa, achei que tô falando com meu marido aqui. Não, Tatiane, tranquilo. Fique em paz, tá bom? Hein, Sara, deu para acompanhar aí o vídeo? Pois pronto, são vídeos bem breves, né, bem curtos, só para resumir um pouquinho aí do que a gente tinha abordado na aula, mas no próximo encontro nós vamos dar continuidade aí a essa classificação, tá certo, Sara? Tá certo, Tatiane? Fique em paz, sem problemas, viu? Sem problemas, tá bom? Ok, meninas? Então eu sugiro que vocês... Tudo bem, Tatiane. Eu sugiro que vocês façam aí uma leitura, né, dessas colocações e tudo, e a gente já vai partindo também nas próximas aulas, viu, Sara? Para os estudos Tranquilo, Tatiane, tranquilo, tá? A gente já vai partindo para os estudos das ações diretas também, né? No caso, a ADI, a ADC, a ADO, a ADPF, né? Essa ADPF que está tão em uso agora, gente, aí nesse momento dessa pandemia que a gente está vivendo, deve estar, se Deus quiser, Tatiane, dessa pandemia, né, que a gente está vivenciando, pessoal, e aí tem chegado muito no Supremo, né, essas arguições de descumprimento de preceito fundamental, tá bom, pessoal? Pois é, olha, Sara, cuidado, olha a violência doméstica, hein, Sara? Pois eu desejo para vocês, né, um ótimo final de semana, tá certo? Com os estudos, com as monografias, né, com as outras disciplinas também, tá certo? E se cuidem, tá? Cuidem da saúde também dos familiares, tá ok, gente? Obrigada pela atenção, obrigada, Sara, tá? Bom almoço para todos nós, né, gente? Obrigada. E até terça-feira, se Deus quiser. Obrigada e desculpa mais uma vez. Tatiane, sem problema. Sem problema. Tchau, tchau. Gente, até terça. Tchau, Sara. Até terça. Tchau, tchau. Prazer. Até mais. Tchau, tchau.